Estou feliz por começar junto com você a analisar cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus. Então, muitas das coisas de que ele narra em seu Evangelho são histórias e eventos que ele mesmo presenciou, viu e ouviu. Antes de ser discípulo, Mateus era um publicano ou um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que quando Jesus passou pela coletoria e encontrou Mateus, o convidou para ser seu seguidor. E é muito bonito ver a reação e a postura que este homem teve, pois a Bíblia diz que ele deixou tudo imediatamente e começou a seguir Jesus. Aqueles que eram publicanos, cobradores de impostos, eles eram de modo geral homens ricos, porque eles, na verdade, roubavam as pessoas, cobravam mais do que era devido e acabavam enriquecendo ilicitamente. Mateus, porém, estava disposto a abrir mão de riquezas materiais e assumir o compromisso e o desejo de conquistar riquezas espirituais. Por ser um cobrador de impostos, Mateus não estava acostumado a perdoar dívidas. Muito pelo contrário, ele estava acostumado a cobrá-las. E é interessante a gente perceber a sua versão sobre a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. É interessante porque o convívio de Mateus com Jesus lhe ensinou a aprender a perdoar dívidas, coisa a qual ele não estava acostumado a fazer, já que ele entendeu que o próprio Deus já havia lhe perdoado de muitas e incontáveis dívidas também. É notório que um dos outros discípulos de Jesus era chamado Simão o Zelote. E os zelotes eram um partido político daquela época que lutavam ferozmente contra a dominação do Império Romano. E é muito bonito ver que em todos os evangelhos nós não encontramos qualquer registro de discussão ou de briga entre Mateus, que era um funcionário do Império Romano, e Simão Zelote, que era alguém que odiava o Império Romano. Isso porque esses dois homens estavam unidos com o mesmo propósito, e eles estavam juntos por causa de Jesus. Portanto, as suas diferenças, mesmo que grandes, elas eram deixadas de lado, porque o que os unia e o que os fazia estarem juntos era muito maior do que qualquer diferença que existia entre eles. Fica também para nós o ensinamento de que mesmo que sejamos diferentes uns dos outros, mas pelo mesmo ideal, pelo mesmo propósito e pela mesma pessoa, Jesus, precisamos viver em unidade. Também como um cobrador de impostos, Mateus estava acostumado a fazer descrições detalhadas sobre determinados fatos, e isso certamente foi usado em seu benefício para a composição do Evangelho. Mateus, por conta dessa sua profissão, seguramente era o mais culto e bem estudado dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome significa presente de Deus, e foi certamente isso que ele experimentou ao ter tido a oportunidade de seguir Jesus muito de perto. E é isso que ele proporciona também para nós, um presente de Deus, ao nos registrar de maneira tão preciosa a vida e a obra do nosso Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Este Evangelho tinha como destinatários primeiros os judeus. Por isso, a preocupação e a repetição constante que Mateus faz nos seus escritos, ao afirmar que determinado episódio acontecia na vida de Jesus para que se cumprisse o que fora dito por um determinado profeta. Mateus quis mostrar aos judeus que Jesus era aquele que estava cumprindo as profecias em relação ao Messias. Logo, Jesus era aquele que haveria de vir. Neste Evangelho, nós encontramos 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro, o famoso e belo Sermão do Monte, que ocupa os capítulos 5, 6 e 7. Depois, instruções preciosas aos discípulos, que está no capítulo 10. No capítulo 13, nós encontramos uma série de parábolas proferidas pelo nosso Mestre. No capítulo 18,
são instruções e orientações para a igreja. Aliás, o único dos 4 evangelhos que menciona a palavra igreja é exatamente o Evangelho de Mateus. E finalmente nos capítulos 24 e 25, onde nós encontramos registrado o sermão profético e apocalíptico pregado pelo nosso Jesus. Jesus certamente realizou muitos milagres, mas os 4 evangelhos nos mencionam apenas 35. E destes 35 milagres de Jesus, 20 nós encontramos registrados no Evangelho de Mateus. E desses 20, 3 apenas Mateus registra. E das 51 parábolas que nós conhecemos de Jesus, 21 delas estão registradas neste Evangelho, e 11 nós conhecemos apenas porque Mateus decidiu as registrar. A última vez que nós encontramos o seu nome registrado na palavra está no livro de Atos, quando ele estava junto de outras 120 pessoas, e quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, Mateus era um daqueles que foi revestido do poder do Espírito para pregar o Evangelho. E Mateus continuou dedicando a sua vida a esta pregação, e a tradição nos informa que ele foi martirizado. Ele foi morto por amor a Jesus, lá na Etiópia, e ele morreu tendo sido cravejado com uma lança. E o texto deste livro, para o nosso destaque, está no capítulo 6, versículo 33, em que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse estas se refere ao que Jesus disse antes, que Deus providenciaria o nosso alimento e a nossa roupa. Portanto, quando priorizamos o reino de Deus, aquilo que é essencial para a nossa subsistência, Deus nos garante, Deus nos promete, e não nos faltará o que comer e o que vestir. Mas vale a pena, com certeza, priorizar o reino de Deus. Se você não tem feito isso, faça. Priorize o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar na sua vida as coisas relacionadas a Ele, pois certamente isso fará muita diferença em todo o restante das áreas da sua vida. Deixe aqui o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida.